O vazio do espaço se estendia além das janelas reforçadas da estação orbital Y-7. O Dr. Elias Voss, astrônomo de 47 anos, ajustava os controles do telescópio principal com movimentos precisos, quase rituais. A estação girava lentamente em torno de um ponto invisível no setor remoto do braço de Órion, longe de qualquer rota comercial ou colônia humana. Aqui, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido baixo dos sistemas de suporte à vida. Elias havia solicitado essa missão solitária. Isolamento para foco, dissera aos superiores na agência espacial. Sem tripulação, sem distrações. Apenas ele, os dados e as estrelas. A tarefa era simples: mapear anomalias estelares em uma região inexplorada, registrando variações que os satélites automáticos não podiam captar com precisão. Ele se sentia em casa, nesse vazio. Ou pelo menos, assim pensava. Naquela noite, embora no espaço não houvesse noites verdadeiras, Elias iniciou o protocolo de observação. Os monitores piscavam com gráficos familiares, espectros de luz, trajetórias de asteroides, o pulsar distante de quasares. Ele se acomodou na cadeira ergonômica, o ar reciclado cheirando levemente a ozônio. Seus dedos dançavam sobre o teclado holográfico, calibrando o foco para o quadrante 47B. O primeiro registro veio sem alarde, uma estrela binária, como esperado. Elias anotou os dados em voz baixa, gravando para o relatório posterior. Sistema duplo, massa combinada de 3 massas solares, rotação estável. Sua voz ecoou no vazio da cabine, um som solitário que ele mal notava. Anos de missões semelhantes o haviam acostumado ao monólogo interno. Mas então, no canto da tela secundária, algo piscou. Não uma estrela, não um planeta. Um ponto de luz irregular, movendo-se contra o fundo fixo das constelações catalogadas. Elias franziu a testa e ampliou a imagem. O objeto não correspondia a nenhum corpo conhecido nos bancos de dados. Ele consultou os mapas estelares atualizados, enviados da Terra 3 meses antes. Nada. Nenhum registro de asteroides ou detritos nessa trajetória. Provavelmente um erro de calibração, murmurou para si mesmo, ajustando os filtros. O telescópio era uma relíquia sensível a interferências cósmicas. Ele esperou, os olhos fixos na tela, enquanto o zumbido da estação preenchia o ar. Minutos se passaram. O ponto reapareceu ligeiramente deslocado, mais lento que um meteoro, mas constante. Elias iniciou um rastreamento automático, o software girando engrenagens virtuais. A estação Y-7 era um relicário flutuante, construída para durar décadas em isolamento. Elias conhecia cada canto. A sala de controle com suas telas curvas, o módulo de hidropônicos, onde plantas murchas lutavam pela luz artificial, o dormitório com a cama que rangia sob o peso de memórias terrestres. Ele havia deixado para trás uma vida complicada, um divórcio, uma filha que mal falava com ele. Aqui, o espaço era seu refúgio, o isolamento, um preço aceitável pela clareza. Ele preparou um café sintético, o vapor subindo devagar na gravidade simulada. Enquanto bebia, revisou os dados preliminares. O objeto emitia uma assinatura espectral fraca, não ionizada como um cometa, nem metálica como detritos espaciais. Era orgânica? Não, isso era absurdo. Elias riu baixinho, o som seco ecoando nas paredes metálicas. Fantasmas no vácuo, pensou. Mas anotou tudo, meticuloso como sempre. A comunicação com a Terra era limitada a janelas diárias de 2 horas, devido à distância. A próxima estava a 10 horas de distância. Elias decidiu monitorar o objeto até lá. Ele ativou os sensores secundários, radares passivos, detectores de partículas. Nada além do habitual, radiação de fundo, ecos de raios cósmicos. O ponto de luz continuava seu caminho lento,
cruzando o campo visual como uma sombra relutante. Horas se arrastaram. Elias se levantou, alongando os músculos rígidos. Caminhou pelo corredor estreito, o som de seus passos abafado pelo piso acolchoado. Parou na janela de observação, olhando para o nada. Estrelas pontilhavam o breu, fixas e indiferentes. Ele se perguntou por um instante se o objeto era real ou apenas um glitch no sistema. A dúvida se instalou como um frio sutil, mas ele a afastou. Rotina, foco. De volta à sala de controle, o monitor principal mostrou uma atualização. O objeto havia se aproximado o suficiente para uma resolução maior. Não era um ponto agora. Havia forma. Vaga, alongada, como uma silhueta distorcida contra o cosmos. Elias congelou, o coração acelerando por um segundo. Ele pausou a gravação, ampliando a imagem. Linhas curvas, talvez tentáculos ou estruturas que se curvavam devagar, movendo-se, não como algo inanimado. Impossível, sussurrou. Os mapas não mentiam, nenhum registro. Ele verificou os logs de calibração 3 vezes. Tudo normal. O objeto pulsava fracamente, uma variação de intensidade que coincidia com nada. Com o nada que o cercava. Elias se recostou, esfregando os olhos. O ar parecia mais pesado, o zumbido da estação um pouco mais insistente. Ele iniciou uma análise espectral mais profunda, mas os dados se acumulavam devagar, pedaço por pedaço. O silêncio da cabine o envolveu, e pela primeira vez em meses, ele sentiu o peso do isolamento não como conforto, mas como uma presença. Enquanto os sensores trabalhavam, Elias ficou ali, esperando. O objeto não se aproximava mais, mas também não desaparecia. Flutuava no limiar da visão, um intruso silencioso em seu mundo ordenado. Ele pensou em relatar imediatamente, mas a janela de comunicação ainda estava distante. Por ora, era só ele e aquilo. O tempo se esticou. Minutos viraram horas. Elias comeu uma refeição processada, o sabor insosso na boca. Seus pensamentos vagavam para a filha, para a terra distante, e para o objeto que agora parecia observá-lo de volta através do vazio. Se você está sentindo esse arrepio sutil, como eu sinto ao narrar isso, considere se inscrever no canal para não perder as próximas partes dessa jornada pelo desconhecido. Agora voltemos ao vazio. A estação continuou sua rotação lenta, e Elias, pela primeira vez, trancou a porta da sala de controle. Não por medo, ainda não, mas por precaução. O objeto esperava, invisível aos olhos nus, mas gravado em seus monitores como uma promessa não dita. Elias observava a tela com uma intensidade que doía nos olhos. O objeto pairava ali, no canto do monitor, sua forma alongada se contorcendo devagar, como se respirasse no vácuo. Ele havia pausado todos os outros protocolos de observação. Agora, era só aquilo. Os sensores secundários registravam variações mínimas, uma flutuação na temperatura ambiente da estação, imperceptível a olho nu, mas o software piscava alertas amarelos. Interferência externa, dizia o log. Externa como? Ele se levantou devagar, o corpo pesado pela fadiga acumulada. Caminhou até o painel de comunicação, verificando o cronômetro. A janela para a Terra estava a 6 horas de distância, tempo suficiente para coletar mais dados. Elias ativou o gravador de voz, sua respiração audível no microfone. Registro suplementar. Objeto não catalogado em quadrante 47B. Forma irregular. Movimento não balístico. Iniciando análise de composição. Sua voz soou rouca, como se o ar seco a tivesse corroído. De volta à cadeira, ele ampliou a imagem. O objeto não era sólido como um asteroide. Havia camadas, ou talvez ilusões ópticas causadas pela refração estelar. Linhas finas se estendiam de um núcleo difuso, curvando-se para o nada. Pareciam sondar o espaço ao redor, como dedos invisíveis testando o escuro.
Elias congelou o quadro, imprimindo uma cópia em papel sintético, uma relíquia analógica que ele mantinha para casos assim. Segurou a folha nas mãos, traçando as bordas com o dedo. Não era um erro, era real. O zumbido da estação mudou de tom, sutilmente, como um suspiro. Elias ergueu a cabeça. As luzes principais piscaram uma vez, brevemente. Falha no gerador? Murmurou. Verificou os diagnósticos, tudo nominal. Mas o ar parecia mais denso, carregado com um cheiro metálico que não pertencia ao ozônio habitual. Ele se forçou a ignorar, focando no monitor. O objeto havia se deslocado novamente, agora alinhado com a órbita da Epsilon 7. Distância: 500 quilômetros. Perto o suficiente para os radares passivos captarem ecos. Ele iniciou uma varredura de partículas. Os resultados chegaram em fragmentos. Picos de radiação não ionizante, padrões que ecoavam ritmos irregulares, como um pulso. Elias pausou, o coração batendo mais forte. Não é possível, disse para o vazio. Organismos no espaço? Contaminação de dados? Ele recalibrou os sensores, mas os picos persistiam, sincronizando-se com algo. Com o ritmo de sua respiração. Não. Imaginação. Horas se passaram em silêncio. Elias comeu outra refeição processada, mastigando devagar, os olhos nunca deixando a tela. O objeto não se aproximava, mas tampouco recuava. Flutuava, paciente, como se esperasse uma decisão dele. Ele pensou em ativar os propulsores de correção orbital, afastar a estação. Mas isso alteraria a missão. E se fosse inofensivo? Um artefato antigo, talvez de uma civilização extinta. A dúvida roía, uma coceira na mente que ele não conseguia coçar. O painel de comunicação apitou. A janela se aproximava. Elias preparou o relatório. Imagens, logs, espectros. Anomalia detectada. Solicito análise prioritária. Enviou o pacote, o sinal partindo em ondas de rádio através do vazio. A confirmação de recebimento veio imediata, mas a resposta demorou. Minutos. Depois, nada. Ele checou o link. Interferência. Ruído cósmico elevado, dizia o status. Elias franziu a testa. Isso nunca acontecia nessa região. Ele tentou novamente, dividindo o arquivo em pacotes menores. O primeiro foi, o segundo não, o terceiro parcial. Frustração cresceu, misturada a um frio na espinha. Isolado de novo, mais do que o planejado. A estação girava, o objeto agora visível em 2 monitores simultâneos. Ele ampliou um deles. Ali, pela primeira vez, algo se moveu de forma distinta. Uma protuberância se estendeu, fina e alongada, tocando o limite da imagem antes de retrair. Rápido, mas não agressivo. Como uma prova de existência. Elias recuou na cadeira, o estômago revirando. Não era medo puro ainda. Era desconforto, uma rachadura na sanidade rotineira. Ele se levantou, caminhando pelo módulo de controle. As paredes pareciam mais próximas, o metal frio sob os dedos. Parou na janela de observação. O cosmos lá fora era o mesmo. Estrelas fixas. O breu eterno. Mas agora ele procurava. Procurava por aquilo. Nada. Só o reflexo de seu rosto pálido no vidro. De volta ao console, os sensores relataram outra variação. O campo magnético da estação oscilava. Fraco, mas mensurável. Coincidindo com os pulsos do objeto. Elias anotou as mãos trêmulas. Correlação temporal observada. Causa desconhecida. Sua mente girava. E se não fosse coincidência? E se aquilo reagisse a ele? A estação? Ele desligou as luzes principais, mergulhando a cabine em penumbra, só os monitores iluminando o rosto. O objeto pulsou na tela, mais brilhante por um instante. O silêncio se aprofundou. Elias sentou, imóvel, ouvindo o próprio coração. O isolamento, outrora amigo, agora era uma cela. Ele pensou na filha, em sua voz distante nas chamadas mensais.
Papai, quando você volta? Ele não sabia. Agora, menos do que nunca. A comunicação piscou. Resposta parcial da Terra. Dados recebidos. Anomalia confirmada. Mantenha monitoramento. Evite aproximação. E o resto estava corrompido. Linhas de estática. Elias assentiu para si mesmo, mas o alívio não veio. O objeto havia se movido de novo, cruzando uma linha invisível no mapa estelar. Mais perto. 2,00 quilômetros. Ele trancou o olhar na tela, sentindo o peso do desconhecido pressionar, invisível, mas inescapável. O ar na cabine esfriava, devagar, como se o vácuo lá fora infiltrasse as paredes. Algo observava. Ele sabia disso agora. E o pior, talvez sempre tivesse sabido. Elias permaneceu na penumbra da sala de controle, os monitores lançando um brilho azulado sobre seu rosto suado. O objeto pairava na tela. A 2,00 quilômetros, sua forma alongada agora mais definida nas bordas, como se o vácuo a moldasse devagar. Ele não piscava, não se movia com pressa. Apenas existia. Um intruso que desafiava os mapas e as certezas. Elias esfregou as têmporas, sentindo o pulso ecoar nos ouvidos. O silêncio da estação era opressivo agora. Não mais um companheiro, mas um eco de algo maior. Ele se levantou, devagar, como se o ar resistisse aos movimentos. Caminhou até o painel de suporte à vida, verificando os níveis de oxigênio. Tudo nominal. Mas o cheiro metálico persistia, infiltrando-se nas narinas, um lembrete de que o controle era ilusório. Só fadiga, murmurou para si mesmo, a voz baixa, quase inaudível. Anos de solidão o haviam treinado para isso, racionalizar o irracional. Mas a mente traía, sussurrando dúvidas. E se o objeto não fosse externo? E se fosse uma projeção da estação, um erro que ele mesmo causara? De volta ao console, ele ativou os sensores de proximidade. Os dados fluíam em ondas lentas, o campo magnético oscilava novamente, sincronizado com os pulsos fracos do objeto. Elias traçou os gráficos com os olhos, linhas que subiam e desciam como respirações. Sua própria respiração. Ele pausou, o peito apertando. Não era coincidência. O software registrava correlações, 87% de sobreposição temporal. O objeto reagia. A ele, à estação, ou ao que restava de sua sanidade. Horas se arrastaram. Elias comeu pouco, o estômago uma bola de ansiedade. Ele revisou as gravações antigas da missão, procurando padrões semelhantes. Nada. Apenas estrelas previsíveis, asteroides inertes. O objeto era único, uma exceção que questionava tudo. Ele pensou na filha, Lena, sua imagem borrada em uma foto digital na parede. Papai, o espaço é assustador? Ela havia perguntado anos antes em uma chamada instalada. Ele rira então. Agora o riso não vinha. O isolamento que outrora limpava a mente, agora a enchia de ecos, vozes imaginárias, rangidos inexistentes nas paredes. O painel de comunicação apitou fracamente, outra tentativa de resposta da Terra. Elias se inclinou, os dedos voando sobre os controles. O arquivo chegou em pedaços. Anomalia, possível artefato, mantenha distância, evacuação C. O resto se dissolveu em estática, um chiado que encheu a cabine como um sussurro maligno. Ele tentou reconectar, mas o link piscava vermelho. Interferência elevada, 95%, como se algo bloqueasse o sinal deliberadamente. Elias recostou-se, o suor escorrendo pela nuca. Isolado, completamente. Ele ampliou a imagem principal. O objeto havia mudado, não drasticamente, mas o suficiente para gelar o sangue. Uma extensão fina como um filamento se projetava de seu núcleo, curvando-se no vazio. Não tocava nada, mas apontava, diretamente para a Epsilon 7. Distância, 800 quilômetros. Elias congelou o quadro, imprimindo outra cópia. Segurou o papel, as linhas tremendo em suas mãos. Era intencional. Uma saudação?
Uma ameaça? O desconhecido se tornava pessoal, invisível exceto naquela tela impiedosa. O zumbido da estação intensificou, um ronco baixo que vibrava no piso. Elias verificou os sistemas. Gerador estável, mas o consumo de energia subia 3%. Inexplicável. Ele caminhou pelo corredor, as luzes de emergência piscando em amarelo fraco. Parou no módulo de hidropônicos, onde as plantas pendiam murchas sob as lâmpadas. Uma folha se moveu devagar, sem vento. Ele piscou, aproximando-se. Nada, apenas fadiga. Mas o desconforto crescia, uma sensação de olhos nas sombras, de algo que o seguia sem som. De volta à sala, ele ativou o protocolo de isolamento total. Portas trancadas, sensores em modo passivo. Nada de emissões ativas que pudessem atrair. Sentou-se, os olhos fixos no monitor. O filamento retraiu, devagar, como se testasse limites. Então, um pulso. Luz fraca emanando do núcleo, varrendo o espaço em ondas. Os sensores da estação captaram. Uma varredura. Passiva, mas invasiva. Elias sentiu um arrepio, como se a luz o tocasse através das paredes de titânio. Seus pensamentos fragmentaram. Memórias da terra, da família, misturadas a visões do objeto se aproximando, preenchendo as janelas. Ele gravou outro log, a voz trêmula. Dia 14. Objeto em aproximação. Correlações confirmadas. Comunicação interrompida. Sensação de observação persistente. Parou o gravador. O silêncio retornando como um peso. O ar esfriava mais, o termostato marcando 18 graus. Ele ajustou para 22, mas o frio persistia, interno agora. A dúvida se instalava, e se ele estivesse errado? E se o objeto fosse benigno, uma descoberta? Ou pior, e se fosse ele, o erro humano, alucinando no vazio? O tempo se esticou, minutos virando eternidade. Elias se deitou na cadeira, olhos semicerrados, mas o sono não veio. O objeto pulsava na tela, ritmado, hipnótico. Distância. 500 quilômetros. Mais perto. Ele imaginou o que viria a seguir. Contato, invasão sutil. O isolamento o consumia, transformando o refúgio em prisão. Pensou em Lena novamente, sua voz um farol distante. Eu volto, prometera. Mas agora o espaço o engolia e o desconhecido o observava de volta, paciente, inevitável. Se você está sentindo esse frio se instalando, como eu sinto ao narrar, considere se inscrever no canal para mergulhar mais fundo nesse mistério cósmico. Agora, o vazio nos chama de novo. Elias ergueu-se, o corpo rígido. O monitor mostrou uma nova variação. O filamento se estendeu novamente, mais longo, roçando o limite da órbita. Não tocava, mas prometia. Ele sabia que o pior não era a visão. Era a espera pelo que viria depois. O ar na cabine parecia vivo, carregado de expectativa. Algo observava. E ele, pela primeira vez, se perguntava se ainda era o observador. Elias ficou parado, o corpo tenso como uma corda esticada no vácuo. O filamento no monitor se retraiu devagar, deixando um rastro de pixels borrados, como se o espaço resistisse à sua passagem. Ele não se sentou. Em vez disso, caminhou até a janela de observação, as mãos pressionando o vidro frio. Lá fora, o breu era absoluto, pontilhado apenas pelas estrelas fixas. Mas agora, ele as via diferente. Não como pontos de dados, mas como olhos distantes, indiferentes ao seu dilema. O objeto estava lá, em algum lugar além do horizonte visual da estação, esperando, sempre esperando. O zumbido da Epsilon 7 mudara de novo, um ronco baixo que vibrava nos ossos. Elias verificou o console pela enésima vez. Energia, instável, caindo 5%. Oxigênio, normal, mas o ar parecia rarefeito, como se algo o sugasse devagar. Ele ajustou o termostato, mas o frio persistia, infiltrando-se na pele, na mente. Só o estresse, sussurrou, a voz ecoando fraca nas paredes metálicas. Mas a dúvida crescia, uma semente plantada no silêncio. E se o objeto não fosse externo?
E se fosse uma falha nele, um tumor no cérebro, alucinações nascidas do isolamento prolongado? Anos sozinho, sem toque humano, sem risos. A estação, outrora refúgio, agora parecia uma extensão de sua solidão, ecoando pensamentos que ele não controlava. Ele voltou ao monitor principal. O objeto havia se aproximado. 200 quilômetros. A forma alongada preenchia mais da tela, suas curvas se contorcendo em padrões lentos, quase deliberados. Não era agressivo, não atacava. Apenas se movia, como se testasse os limites do visível. Elias ampliou a imagem, o coração martelando. Ali, pela primeira vez, algo se destacava. Uma protuberância central pulsando fracamente, emitindo uma luz que não era branca nem azul, mas um tom indefinido, como o brilho de um sonho esquecido. Linhas finas irradiavam dela, estendendo-se para o nada, curvando-se em ângulos que desafiavam a geometria euclidiana. Ele congelou o quadro, os dedos trêmulos no teclado. Imprimiu outra cópia, o papel saindo quente da máquina, contrastando com o frio ambiente. Segurando a imagem, Elias sentou-se devagar. Seus olhos traçaram as linhas procurando sentido. Era orgânico, artificial, uma relíquia de algo antigo, flutuando no vazio há milênios. A mente girava, fragmentos de teorias colidindo, civilizações perdidas, entidades quânticas, ou pior, algo que respondia à consciência humana, despertado por sua observação. Ele riu, um som seco e quebrado, ecoando na cabine vazia. "Você está louco, Elias", disse para o reflexo na tela. Mas o riso morreu rápido, sufocado pelo peso da verdade parcial. Ele o vira, e agora não conseguia desviar o olhar. O painel de comunicação piscou, um alerta fraco. Elias se inclinou, esperançoso. Mas era só ruído, estática densa, como um véu sobre o sinal. Ele tentou transmitir novamente um log simples. Aproximação confirmada. Necessito evacuação. O pacote partiu, mas o status voltou. Bloqueado. Interferência total. 100%. Como se o objeto erguesse uma barreira invisível, isolando-o completamente. O pânico veio em ondas suaves, não explosivo, mas corrosivo. Ele se levantou, caminhando pelo corredor estreito, as luzes de emergência piscando em ritmo irregular. Parou no dormitório, olhando para a foto de Lena, seu sorriso inocente congelado no tempo. "Papai, o espaço tem monstros?" A pergunta ecoava agora, real demais. Ele tocou o vidro da moldura, os dedos frios. O isolamento não era mais abstrato. Era uma presença tangível, pressionando as paredes. De volta à sala de controle, os sensores relataram o impensável. O campo gravitacional da estação oscilava, fraco, mas mensurável. Influência externa. O objeto, a 1,00 quilômetros, pulsava em sincronia. Elias ativou os propulsores de correção, um impulso mínimo para alterar a órbita. Mas o console hesitou, um erro piscando. Sobrecarga energética. Ele digitou o comando manual, o suor escorrendo pelos olhos. A estação tremeu levemente, um gemido metálico preenchendo o ar. No monitor, o objeto reagiu. O filamento se estendeu novamente, mais longo, curvando-se na direção da Y7. Não tocava, mas roçava o limiar, como um dedo traçando uma linha invisível. Elias recuou, o estômago revirando. A visão era parcial, distante, mas impactante. O filamento tremulava, emitindo uma luz que vazava para os sensores, interferindo nos dados. Ele pausou a transmissão de vídeo, mergulhando a cabine em escuridão relativa. Só o brilho do monitor iluminava seu rosto, sombras dançando nas rugas. O objeto não parou. Continuava seu movimento lento, paciente, como se soubesse que ele observava. A mente de Elias fragmentou. Memórias da terra invadiam. O som da chuva na janela de casa, o abraço de Lena, o divórcio que o empurrara para o vazio. Agora,
Tudo se misturava ao desconhecido, uma tapeçaria de dúvida e medo existencial. Quem era o observador, ele ou aquilo? Horas se dissolveram no silêncio. Elias não comeu, não dormiu. Ficou ali, imóvel, os olhos fixos na tela. O objeto estabilizou a 800 quilômetros, o filamento retraindo devagar. Os sistemas da estação se acalmaram, o zumbido voltando ao normal. Mas o ar permanecia carregado, o frio um companheiro constante. Ele gravou um último log, a voz um sussurro rouco. Contato indireto estabelecido. Não hostil, mas presente. A espera termina, ou começa. Parou o gravador, o clique ecoando como um ponto final. Então algo mudou. O objeto pulsou uma última vez, forte, inundando os sensores com dados indecifráveis. A luz se espalhou na tela, borrando as bordas como se engolisse a imagem. Elias piscou, e quando a visão clareou, estava lá. Não mais um ponto distante, mas uma silhueta vaga contra o fundo estelar, parcialmente visível, formas curvadas se movendo em câmera lenta. Não atacava. Apenas flutuava, mais perto, um enigma que desafiava a compreensão. Ele sentiu o peso. Não era erro humano, não era alucinação. Era real. E observava de volta. A comunicação piscou uma vez, um fragmento da Terra. Evacuação em curso. Aguarde. Mas o sinal morreu. Elias se recostou, o corpo exausto. O objeto não se aproximou mais. Permaneceu no limiar, uma promessa ambígua. O vazio do espaço se estendia além, indiferente. Ele fechou os olhos, o silêncio o envolvendo. Algo havia mudado nele. O astrônomo que mapeava estrelas agora mapeava o medo. E no fundo da mente uma pergunta persistia. Viria a resgatar, ou aquilo o reclamaria primeiro? Se você sentiu esse vazio se aprofundar, como eu sinto ao narrar, considere se inscrever no canal para explorar mais mistérios do cosmos. Agora, o silêncio final nos envolve. A estação girava, solitária. Elias esperou, o objeto uma sombra eterna no monitor. Nada mais foi dito, nada mais foi visto, mas o desconhecido permanecia invisível, eterno.